Você já parou para pensar quantas vezes julgamos um livro pela capa? Quantas histórias incríveis se escondem por trás de aparências enganosas? Imagine-se em uma noite fria, a chuva castigando a janela e um estranho, com roupas surradas e o olhar cansado, pede abrigo. Você o ajudaria? E se, ao abrir a porta da sua casa ou da sua garagem, você estivesse, sem saber, abrindo as portas para um segredo que mudaria sua vida para sempre? Esta é a história de Ana, uma mulher de bom coração que, em um ato de pura empatia, ofereceu um teto a um morador de rua sem a menor ideia de que aquele homem aparentemente desamparado era, na verdade, um dos maiores milionários do país. Prepare-se para uma jornada de surpresas, reviravoltas e lições sobre o verdadeiro valor das pessoas. Você está pronto para descobrir o que acontece quando a bondade encontra o inesperado? Era uma noite de outono em Curitiba, daquelas em que o vento gelado cortava a pele e a chuva fina parecia não ter fim. Ana, uma jovem arquiteta de 30 anos, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. Seu pequeno apartamento, aconchegante e cheio de plantas, era seu refúgio. Enquanto estacionava o carro na garagem do prédio, notou uma figura encolhida sob a marquise da loja ao lado. Era um homem com roupas velhas e molhadas, tentando se proteger do frio e da chuva. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos, mesmo cansados, transmitiam uma estranha dignidade. Ana, que sempre teve um coração generoso, sentiu um aperto. Ela sabia que não podia simplesmente ignorá-lo. Aquele homem, como tantos outros, era invisível para a maioria, mas para Ana, ele era uma vida, uma história. Hesitou por um momento. Sua garagem era pequena, mas ofereceria abrigo da tempestade. Era um risco, ela sabia, mas a compaixão falou mais alto que o medo. Aproximou-se com cautela, oferecendo um sorriso gentil. "Com licença", disse Ana, sua voz suave. "Você gostaria de passar a noite na minha garagem? Pelo menos estará seco e protegido do vento." O homem a olhou com surpresa, seus olhos se arregalando ligeiramente. Ele parecia desconfiado, acostumado talvez com a indiferença, ou pior, com a hostilidade. "Não quero incomodar", ele respondeu, a voz rouca, mas educada. "Não será incômodo algum. É uma noite terrível para ficar na rua." Ana insistiu, e o homem, depois de um momento de hesitação, aceitou. Ele se apresentou como Pedro. Enquanto Pedro se acomodava em um canto da garagem, Ana observava-o. Ele não tinha o cheiro forte que muitos moradores de rua exalavam, e seus movimentos, apesar da aparente fragilidade, eram coordenados. Havia algo nele que a intrigava, uma aura de mistério que ia além de suas roupas surradas. Ela ofereceu-lhe um cobertor velho e um copo de água quente. Pedro agradeceu com um aceno de cabeça, seus olhos fixos no chão. Ana sentiu uma pontada de curiosidade, mas respeitou seu silêncio. Aquele ato de bondade para Ana era apenas um gesto humano, um pequeno alívio para alguém em necessidade. Ela não tinha a menor ideia de que aquele homem, que parecia ter perdido tudo, era, na verdade, um dos homens mais ricos e influentes do país, em uma jornada que mudaria a vida de ambos para sempre. A noite na garagem de Ana foi um divisor de águas para Pedro. Acostumado com o luxo e o conforto de suas mansões, a simplicidade daquele espaço, o calor do cobertor e a gentileza de uma estranha tocaram-no profundamente. Ele observava Ana enquanto ela organizava algumas ferramentas, a luz fraca da garagem iluminando seu rosto concentrado. Havia uma pureza em seus gestos, uma ausência de julgamento que ele raramente encontrava em seu círculo social. Pedro, que havia se disfarçado para testar a verdadeira natureza das pessoas, encontrou em Ana uma bondade genuína, desinteressada, que o fez questionar muitos de seus próprios valores e prioridades. Durante a noite, a chuva continuou a cair incessantemente,
e o som abafado das gotas no telhado da garagem criou uma atmosfera de confidência e intimidade inesperada. Ana, curiosa, mas sempre respeitosa, fez algumas perguntas sobre a vida de Pedro, sobre como ele havia chegado àquela situação. Ele, por sua vez, respondeu com meias-verdades habilidosas, tecendo uma narrativa que, embora não fosse totalmente falsa, omitia os detalhes cruciais de sua vasta fortuna e de sua verdadeira identidade. Falou sobre a perda de um grande amor, uma tragédia que o havia marcado profundamente, sobre a busca incessante por um propósito que o dinheiro, por si só, não podia comprar, e sobre a solidão avassaladora que, paradoxalmente, acompanhava o sucesso e a riqueza. Ana ouvia atentamente, sentindo uma conexão inesperada com aquele homem misterioso, uma empatia que transcendia as barreiras sociais. Ela compartilhou um pouco de sua própria história, seus sonhos como arquiteta, os desafios de construir uma carreira em uma cidade grande e a paixão que sentia por transformar espaços e vidas. Era uma conversa improvável entre uma arquiteta em ascensão e um suposto morador de rua, mas carregada de uma honestidade e vulnerabilidade raras que os aproximava a cada palavra. Pedro revelou pequenos detalhes que, para Ana, pareciam apenas peculiaridades excêntricas de um homem que havia perdido tudo, mas que mantinha um certo refinamento. Mencionou seu gosto por vinhos finos, sua paixão por arte moderna e a frustração com a superficialidade das relações sociais em seu antigo mundo. Ana, sem saber, estava ouvindo um milionário descrever seu cotidiano, mas interpretava suas palavras como os devaneios nostálgicos de um homem que um dia teve mais, ou que sonhava em ter. Ela não via a ironia na situação, apenas a humanidade por trás das palavras, a dor e a busca por significado. Pedro, por sua vez, ficava cada vez mais impressionado com a perspicácia e a sensibilidade de Ana, que conseguia enxergar além das aparências, sem se deixar levar por preconceitos ou estereótipos. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol despontar no horizonte, Pedro se preparou para partir. Agradeceu a Ana com um olhar que expressava muito mais do que simples gratidão, um olhar que carregava um peso de reconhecimento e uma promessa silenciosa. "Você me deu mais do que um teto, Ana", disse ele, sua voz agora mais clara, menos rouca, revelando um tom de autoridade que Ana não havia notado antes. "Você me deu esperança e me lembrou do que realmente importa." Ele deixou um pequeno embrulho sobre uma caixa de ferramentas enferrujada. Um gesto que Ana interpretou como um agradecimento simbólico, talvez algumas moedas ou um pequeno objeto de valor sentimental. Era um lenço de seda de alta qualidade, com um monograma bordado que ela não reconheceu, mas que parecia familiar de alguma forma. Pedro partiu tão silenciosamente quanto chegou, deixando para trás um rastro de mistério, uma sensação de que algo extraordinário havia acontecido e uma semente de curiosidade na mente de Ana. A vida de Ana voltou à sua rotina frenética. Ela continuou com seus projetos de arquitetura, enfrentando os desafios diários de sua profissão com a mesma paixão e dedicação. O encontro com Pedro tornou-se uma lembrança vívida, uma história que ela contava para poucos amigos mais próximos, sempre com um toque de admiração pela dignidade e resiliência daquele homem. O lenço de seda, guardado cuidadosamente em uma gaveta, era o único vestígio físico daquela noite. Ela tentou, por curiosidade, pesquisar o monograma na internet, mas sem sucesso. O nome Pedro era comum demais para qualquer busca significativa, e ela logo desistiu, atribuindo o mistério a uma peculiaridade da vida. Meses se passaram, e Ana estava imersa em um projeto ambicioso, a revitalização de um antigo casarão histórico no centro da cidade, que seria transformado em um moderno e vibrante centro cultural. Era o maior desafio de sua carreira até então. E ela estava dedicada de corpo e alma, trabalhando incansavelmente para transformar o espaço.
A cada tijolo restaurado, a cada detalhe arquitetônico resgatado, Ana sentia que estava construindo não apenas um espaço físico, mas um legado para a cidade, um lugar onde a arte e a cultura pudessem florescer. Ela não sabia que o destino, com suas reviravoltas imprevisíveis e irônicas, estava prestes a trazer Pedro de volta à sua vida, de uma forma que ela jamais poderia imaginar, revelando a verdadeira dimensão daquele encontro na garagem e o poder transformador da bondade desinteressada que havia sido plantada naquela noite fria e chuvosa. O dia da inauguração do Centro Cultural chegou. Ana, impecável, recebia os cumprimentos. Seu olhar cruzou com o de um homem, Pedro, mas não o Pedro da garagem. Este exalava poder. Ele se aproximou. Ana, é um prazer revê-la, disse ele. Ana estava em choque. Pedro, ela gaguejou. O quê? O que você está fazendo aqui? Pedro sorriu. Eu sou o principal investidor deste projeto, Ana, e o proprietário do casarão. A revelação a atingiu. Mas por quê? Ela perguntou. Pedro a conduziu para um canto reservado. Eu estava em uma jornada pessoal, Ana. Uma busca por autenticidade, por pessoas que enxergassem além do dinheiro, e você me mostrou que sim. Ele explicou que após anos de sucesso, sentia um vazio. Decidiu viver como anônimo para redescobrir o valor das coisas simples. A noite na garagem de Ana foi o ponto alto de sua jornada. Ana ouvia atônita. A raiva inicial deu lugar à admiração. Pedro não era um impostor. Era um homem em busca de algo maior. Ele revelou que o lenço de seda que deixou era um item de família, com o brasão de sua família, uma das mais ricas do país. Ele o deixou intencionalmente, como uma pista. Confessou que desde aquela noite acompanhava o trabalho de Ana, impressionado com seu talento. As consequências foram avassaladoras. Pedro, impressionado com a integridade de Ana, ofereceu-lhe uma parceria em sua holding, com foco em projetos de impacto social. Ele queria que ela liderasse uma nova divisão. Ana, hesitante, aceitou. Aquela noite na garagem, um simples gesto de compaixão abriu portas para um futuro que ela jamais sonharia. Ela ganhou uma oportunidade sem precedentes e uma nova perspectiva sobre a vida, o julgamento e o poder da bondade. A reviravolta final não foi só a fortuna de Pedro, mas a compreensão de que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é e no impacto que se causa. A parceria entre Ana e Pedro floresceu. Juntos, eles fundaram a Fundação Empatia, uma organização dedicada a identificar e apoiar talentos em comunidades carentes, oferecendo oportunidades de educação, moradia e desenvolvimento profissional. Ana, com sua visão arquitetônica e sensibilidade social, liderou projetos de revitalização urbana que transformaram favelas em bairros vibrantes, com espaços culturais, escolas e moradias dignas. Pedro, com sua expertise financeira e sua nova perspectiva de vida, garantiu os recursos e a sustentabilidade dos projetos. O relacionamento entre eles, inicialmente profissional, evoluiu para uma profunda amizade e respeito mútuo. Pedro, agora mais leve e feliz, encontrou em Ana a parceira que ele buscava em sua jornada de autodescoberta. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está em acumular bens, mas em impactar vidas. Ana, por sua vez, compreendeu que a bondade, por mais simples que pareça, tem o poder de abrir portas inimagináveis e de revelar a grandeza oculta nas pessoas. Ana e Pedro se tornaram um exemplo de como a empatia e a compaixão podem transcender barreiras sociais e econômicas. A história da noite na garagem, que começou como um segredo, tornou-se uma lenda urbana, um lembrete de que o julgamento superficial pode nos privar de conhecer histórias extraordinárias e de que a bondade, quando oferecida sem esperar nada em troca, é a moeda mais valiosa do universo. Eles provaram que a verdadeira transformação começa com um simples ato de humanidade e que por trás de cada rosto, por mais simples que pareça,
Pode existir um universo de possibilidades esperando para ser descoberto. E assim, a vida de Ana, a arquiteta de bom coração, e a de Pedro, o milionário disfarçado, se entrelaçaram em um legado de esperança e inspiração, mostrando ao mundo que a riqueza mais valiosa é aquela que se compartilha. Se a história de Ana e Pedro te inspirou, se você acredita no poder da empatia e na importância de olhar além das aparências, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário e nos diga: qual foi a reviravolta que mais te surpreendeu nesta jornada de história?